Glória a Deus. Amados, eu fui desafiado, tenho sido desafiado, na verdade, nos últimos dias, a ministrar sobre o cristão e a política. Amém? Eu sei que esse assunto é um assunto tão desafiador para mim de falar, eu imagino que também para você seja desafiador de ouvir. Eu passei a minha vida ouvindo que religião, política e futebol não se discutia. Quem mais ouvia isso aqui na sua vida, né? Entre os amigos e tal, tinha essa frase, né? Religião, política e futebol não se discute. E quando as pessoas falavam isso, era no sentido de tentar manter a amizade, né? Tentar manter a coisa na boa. Mas eu tenho aprendido com a Bíblia que a única coisa aqui que não se discute biblicamente é futebol, porque religião e política se discute sim. Amém. E na verdade, a gente não discute com a Bíblia. O que a Bíblia trouxe está dito. Amém. A gente pode discutir com a nossa carne, pode discutir com outra pessoa, mas com Deus não se discute. Amém. Se a gente for bem consciente do que a gente está fazendo, a gente não vai cair no erro de discutir com Deus. Amém. E minha intenção aqui hoje à noite é trazer algum tipo de esclarecimento para os irmãos no que se diz respeito à atuação dos cristãos na questão política. Eu certamente não vou falar tudo a respeito desse assunto, porque é um assunto vasto, é um assunto que tem várias vertentes, várias possibilidades de conversa, muita coisa para ser falado sobre isso. Mas eu espero hoje à noite trazer algumas coisas importantes e fundamentais para que a gente saiba, como cristão, nos posicionarmos no que se diz respeito à política. Amém? Como eu estava dizendo, a gente está sendo bombardeado nos últimos dias, nos últimos tempos, e biblicamente isso vai piorar. Biblicamente o mundo vai ser cada vez mais mundo, ou mais imundo, mas os crentes, biblicamente, devem ser cada vez mais santos. Aquele que é santo se santifique mais. Amém? Então nós temos uma questão que é fato diante do Senhor, diante da palavra. Lá fora, quando eu digo lá fora, para o sistema mundano, vai piorar. Isso significa que os pensamentos, as ideologias, elas vão tender cada vez mais ao pior. Amém? Mas, por outro lado, graças a Deus, a gente está aqui dentro, a gente não está lá fora. Isso significa que para a nossa vida há uma esperança de melhora, de crescimento, de amadurecimento, de vencimento em relação às coisas que o mundo propõe. Amém? Só para trazer um conceito, porque para mim a palavra política ela é um pouco, talvez um pouco difícil de conceituar, não é? Eu peguei um conceito sobre política que diz: a política é uma atividade orientada ideologicamente. Ideologia significa conjunto de ideias. Então, a política é uma atividade orientada por um conjunto de ideias para a tomada de decisões de um grupo para alcançar determinados objetivos. Vou dizer de novo, a política é uma atividade orientada por um conjunto de ideias para a tomada de decisões de um grupo para alcançar determinados objetivos. Então, o que é a política? Tem um grupo que pensa igual, eles se juntam e eles formam força para então alcançar os seus próprios objetivos. E a política, ela é o que faz essa força acontecer. Amém? Se você for estudar um pouquinho sobre política, você vai ver que existem vários conceitos. Isso aqui foi um conceito que eu achei mais fácil de trabalhar hoje à noite sobre política. Mas só o conceito já deve nos chamar a atenção. Um grupo que tem um conjunto de ideias que se junta para tomar decisões, para fazer mudanças. Um grupo que tem conjunto de ideias que se junta para tomar decisões, mudar situações. Amados, e a gente sabe que ideia é muita ideia por aí, né, não? As mais horríveis, as mais santas, as mais loucas, as mais sãs, de todo tipo de ideia. E para todo tipo de ideia tem um grupo para ela. E partindo daí,
a gente já deve ficar ligado, porque nós somos um grupo com um conjunto de ideias para tomar decisões, para alcançar objetivos. Mas eu já quero deixar claro que igreja não é grupo político. Amém. Apesar disso, nós temos ideias, nós temos princípios, nós temos valores, nós defendemos esses valores, nós pregamos esses valores. Amém. E nós precisamos, de uma forma com bom senso, com sabedoria, com graça, nós defendermos esses valores. Amém. Defendermos, e ainda que não sejamos políticos, os políticos que estão lá, depois eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso, mas nós podemos escolher os políticos que vão estar lá, e nós podemos dizer, esse aqui concorda com os meus valores, então é esse aqui que vai estar lá. Esse aqui não concorda, então esse aqui não vai estar lá. Amém? Não fica com medo de dar amém hoje não, que está tudo bem. Amém? Glória a Deus. Existem 3 posições muito comuns na igreja hoje em dia. Uma delas é que a igreja tem que se abster 100% desse negócio de política. Não se mete com isso, igreja é igreja, política é política. Uma outra é que a igreja deve sim priorizar a questão da igreja, da vida de igreja, mas também se envolver politicamente, socialmente, enfim. E existe uma outra que é um pouco mais radical para o outro lado, que diz que a igreja deve ir um pouco além. A igreja deveria fundar partidos políticos e entrar no contexto da política e tal. Eu não vou aqui defender um ou outro. Eu vou expor a palavra e você vai se encontrar com a palavra e o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Então receba da palavra e receba do Espírito o ensinamento que nós precisamos. Romanos capítulo 13, a gente vai ler até o versículo 7, tá bom? Romanos 13, do 1 ao 7, diz assim: todo homem esteja sujeito ou submisso às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, submissos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu quero tirar 4 princípios desse texto aqui. Primeiro, as autoridades foram instituídas por Deus. Quando Paulo está falando sobre as autoridades que foram instituídas por Deus, Paulo não está falando sobre os indivíduos que estão na posição da autoridade. Paulo está falando sobre a autoridade, as posições de autoridade, não os indivíduos que as ocupam, que ocupam essas posições. Amém? Não foi Deus que instituiu Hitler no comando da Alemanha, ou Mussolini, ou qualquer um desses loucos que passaram na nossa terra. Não é Deus que colocou essas pessoas lá. Amém? Não foi Deus que votou na Dilma e por consequência no Temer. Não, nós votamos essas pessoas. Amém? Alguns diriam, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Brasil votou e escolheu essas pessoas. Assim como escolheu certa vez Fernando Henrique Cardoso, escolheu Collor, escolheu vários políticos para estarem nessas posições. Então, quando a Bíblia fala, quando Paulo está falando que Deus estabeleceu as autoridades, ele não está falando da pessoa, ele está falando sobre o lugar de autoridade. Deus estabeleceu o princípio da autoridade, o princípio da hierarquia. Ele mesmo fez isso no céu. Antes de todas as coisas serem criadas na terra, o céu já era assim. Deus como rei, o Filho
o Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos abaixo da autoridade deles. Amém? Já era assim. Quando Lúcifer quis se rebelar contra a posição que ele tinha, então ele foi expulso do céu. Amém, amados? Deus criou o sistema de hierarquia, de governo. E é isso que Paulo está falando aqui. Deus estabeleceu, instituiu as autoridades. Segundo ponto desse texto, a autoridade é chamada aqui de ministro de Deus. Mas Paulo completa dizendo, é ministro de Deus para o bem. Amém? Ou seja, quando a autoridade está na prática do bem, ela pode ser considerada ministro de Deus. Quando ela não está na prática do bem, ela não pode ser considerada ministro de Deus. Amém, amados? Eu já disse para você não ficar com medo de dizer amém hoje. Qualquer coisa é comigo, não é com você, está tudo em paz. Amém? Então as autoridades são ministros de Deus para o bem. E se uma autoridade ela não cumpre o bem, significa que ela não está mais ministrando em nome de Deus. Amém? Outro princípio desse texto, quem se opõe à autoridade, essa autoridade que é ministra de Deus para o bem, quem se opõe a essa autoridade, resiste à ordenação de Deus. Devemos nos submeter às autoridades e cumprir com nossas obrigações. Já vou falar um pouco sobre a diferença de submissão e obediência. Mas nós devemos submissão às autoridades que foram instituídas. Deixa eu abrir mais o verbo aqui. Por exemplo, hoje, você gostando ou não, o presidente do nosso país é o Temer. A Bíblia diz para nós orarmos pelo Temer e nos submetermos ao Temer. Já eu vou falar sobre a diferença de submeter e obedecer. São duas coisas diferentes. Amém? Mas nós devemos submissão, honra às pessoas que estão na posição de autoridade. Quarto princípio desse texto, a autoridade tem o direito de castigar os desobedientes. A autoridade que é ministro de Deus para o bem, quando vê pessoas se levantando para o mal, a autoridade que é ministro de Deus para o bem, ela tem o direito de castigar os que são maus. Amém? É Bíblia, é a palavra e com ela não se discute. Amém? Aleluia. Muitos questionam, e eu creio que talvez esse seja um questionamento que você possa estar fazendo agora. Mas quando a autoridade é ruim, e nisso a gente tem experiência, né? Quando a autoridade é ruim, quando eles não presidem bem, quando eles não estão sendo ministros de Deus para o bem, como eu devo me comportar? Como eu disse, eu quero esclarecer a diferença de submissão e obediência. Submissão é a atitude, respeito e honra. Amém? Submissão é a atitude de coração, de respeito, de honra com a autoridade que está instituída. Obediência é uma ação que eu faço. Amém? É um ato praticado. Comumente é isso. É um ato que eu pratico. Então algo é dito para ser feito e eu obedeço aquilo. Submissão é uma condição de coração. Obediência é um ato de praticado por alguém que nos disse para praticar. Amém? Eu quero te falar 4 coisas aqui. É possível sermos submissos e obedecermos. Amém? É possível sermos submissos e desobedecermos. É possível sermos insubmissos e obedecermos. E é possível sermos insubmissos e desobedecermos. Pense num trava-língua abençoado para o seu pastor. Quando nós estamos com a atitude de coração correta, ou seja, sendo submissos, e a pessoa que está sobre nós, com a posição de autoridade, nos pede para fazer algo que não ofende os princípios da palavra, nós podemos ser submissos e obedientes. Porque acima de qualquer coisa, qualquer lei, qualquer pessoa, qualquer autoridade, está a autoridade da palavra de Deus. Pelo menos para aqueles que creem no Senhor e fazem de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Amém? Então, nesse contexto, é possível sermos submissos e obedecermos, porque a direção não está ofendendo um princípio da palavra. É possível também sermos submissos e desobedecermos. Quando eu honro a autoridade, mas eu não posso fazer aquilo que ela está me pedindo para fazer. Eu honro a autoridade, mas se eu fizer o que ela está me pedindo para fazer, eu vou ofender um princípio moral da palavra para a minha vida. Então eu sou submisso, de coração, eu honro, mas eu vou ter que olhar no rosto dela e falar assim, eu te honro,
mas eu não posso te obedecer. Porque isso afeta a palavra de Deus, que é a regra, o norte da minha vida. É possível pessoas serem insubmissas e obedecerem. Quando isso acontece? Quando obedece só por fora, mas que o coração não está ajustado. Existem pessoas que elas fazem o que está sendo pedido, mas o coração não está conectado com a sua autoridade, com o seu líder. E aí essa pessoa está obedecendo por fora, mas não está sendo submisso, um coração disposto a honrar. Amém? Então é possível ser insubmisso e obedecer. E aí é possível também ser insubmisso e desobedecer. O que é isso? Chuta que é laço, né? Rebelião explícita, que é a pessoa que não está com o coração alinhado e é desobediente. Esse é o pior tipo, e é esse aí que a gente chuta do meio da igreja e vai embora e chuta do meio de qualquer lugar que não dá não. Amém? Esse é o espírito de Lúcifer, que era insubmisso. A Bíblia diz que algo chegou no coração de Lúcifer, e ele então passou a desobedecer ao Senhor. Aí é a pior coisa que tem. Graças a Deus nem preciso falar sobre isso, porque não se trata de você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu quero que você vá em Atos capítulo 4. Deixa abertinho aí e olha para mim um pouquinho. Vou te apresentar um contexto rapidinho. Pedro e João estavam indo orar, e aí chegaram na porta Formosa, uma porta chamada Formosa, e aí tinha um coxo ali. Ao passarem por ali, aconteceu um milagre, aquele coxo foi curado. Quando o Sinédrio, os políticos, os líderes do povo judeu, ficaram sabendo o que tinha acontecido, o Sinédrio, aquela liderança, mandou chamar Pedro e João e para prestarem satisfações do que estava acontecendo. E aí o Sinédrio ordenou para Pedro e João que eles não podiam mais falar sobre Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, a partir do versículo 14. Atos 4,14 diz: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ou seja, eles viram que o cara tinha curado. Então, não tem contrafato, não tem argumento. Versículo 15: e mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que a gente vai fazer com esses homens, com Pedro e João? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que foi um sinal notório, que o sinal notório foi feito por eles, e a gente não tem como negar isso. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamaram Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo: nós somos submissos a vocês, mas a gente não pode obedecer, porque o que vocês estão pedindo vai contra o que o Evangelho nos diz para fazer. No versículo 21 diz: depois ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 29. Pedro e João foram soltos, foram para a igreja, eles começaram a orar, e a igreja orou assim: agora, Senhor, olha para as ameaças dos políticos e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha a oração da igreja. Pai, olha as ameaças que eles estão fazendo a nós. Concede aos teus servos que eles tenham coragem para desobedecê-los. E ele continua no versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, Deus respondeu: eu concordo com vocês. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu vou parafrasear dizendo: com intrepidez desobedeciam às autoridades. Amém? Você está chocado? Capítulo 5, versículo 27. Teve milagre de novo. De novo os apóstolos foram presos.
Diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente, entenda expressamente como assim, é a última vez que eu digo para vocês. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. A gente já disse. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então fica muito claro na palavra para nós, que é possível ser submisso, mas desobedecer quando necessário, e se necessário. Amém? Quando é, pastor, que a gente desobedece? Quando estamos recebendo uma ordem, seja de políticos, seja de leis estabelecidas, seja de patrão, seja de pai, de mãe, seja de qualquer tipo de autoridade instituída, que esteja contra a palavra de Deus. Antes, o que Deus diz, do que qualquer homem possa dizer. Deus está em primeiro lugar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Aleluia. Porque no final das contas, nós não vamos prestar contas da lei que nosso país tinha. Nós vamos prestar contas da nossa própria vida, das nossas próprias decisões. Quando eu disse sim, quando eu disse não. Amém? Então eu oro por cada um de nós, que o Senhor nos conceda ousadia, para permanecermos intrépidos, corajosos, para, se for necessário, desobedecer e ter que ser preso por isso, ou sofrer algum dano por isso, que sejamos ousados e corajosos para isso. Você percebe a submissão aqui? Percebe nisso que eu falei? Qual é a lei? Se você pregar sobre isso, você vai ser preso. Aí, porque está escrito, eu não vou deixar de pregar, eu vou pregar. E se vierem prender, eu falo assim, pode prender, eu vou continuar pregando dentro da cadeia. Alguém se lembra de Paulo e Silas na prisão? Entende? Não é algo que pode ser retido na nossa vida. As leis não podem parar o evangelho. Agora tem que ser caba-macho para isso, né? Não? Que exemplo tivemos na palavra? Não sei se tem caba-macha, né? Mas tem que ser corajoso, corajosa. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Olha só em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Eu vou ler o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 17. 1 Pedro 2, 13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Não fique estranhando você ler o que você leu mesmo. Pedro está dizendo, se submeta, até se for para ser castigado. Versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedrão aqui estava falando, sabe de quem? Quem era o imperador dessa época? Sabe quem era? Nero. Sabe o que Nero fez? Mandou buscar a mãe dele, abrir a barriga da mãe dele, para que ele pudesse olhar e saber de onde ele tinha vindo. O Nero foi o cara que mandou queimar a cidade, para ele se sentir mais inspirado para tocar harpa. O Nero foi o cara que martirizou Pedro e Paulo. Aleluia. Aí eu vou ler de novo, tá? Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Alguém se lembra de alguém que foi como um cordeiro para o matadouro, em silêncio? Alguém se lembra disso? Nosso amado Jesus Cristo fez isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Isso é submissão. Eu vou obedecer a palavra até o final, ainda que isso custe a minha vida.
Glória a Deus, Deus é muito bom. Deixa eu trazer um pouquinho o contexto de Jesus agora. Existia uma expectativa do povo judeu de uma revolução política no meio deles. O pessoal que está tendo aula de história da igreja, então provavelmente estão ouvindo sobre essas coisas também. Existia uma expectativa do povo judeu de que o Messias seria um revolucionário político. E aí chega Jesus Cristo de Nazaré, falando: eu vim trazer um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. E muitos judeus começaram a ouvir isso e falaram assim: cara, ele é o nosso próximo governante. É ele que vai destituir o Império Romano e vai levantar novamente a nação judaica, a nação de Israel. Foi esse o questionamento até os últimos dias de Jesus na terra. Quando em Atos capítulo 1, Jesus está falando sobre a ida dele, que o Espírito Santo viria. E no versículo 6 de Atos capítulo 1, os discípulos estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus respondeu o seguinte: não vos compete saber tempos e épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, olha o argumento que ele usa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aqui? A pergunta foi: Jesus, tu és o nosso novo imperador, nosso novo governador, é você que vai arrumar a bagunça? É agora que vai acontecer. E Jesus disse: a bagunça que eu vim para arrumar é no espírito, é no coração do homem. Se não arrumar lá, não arruma mais em lugar nenhum. O que vocês precisam é pegar o Evangelho e testemunhar a toda a criatura na face da terra. Não adianta botar um governador se o coração dos homens não estiverem sarados. Aleluia! Jesus está dizendo: pregue o Evangelho. E é isso que eu vim dizer para você hoje à noite. Aleluia! Pregue o Evangelho. Pare de querer, de pensar, de imaginar, de sonhar, se é que você passa por isso, num pastor presidente. Eu queria que o pastor falando de tal fosse presidente do Brasil. Isso é engano, não é isso que vai resolver o problema da nossa nação. O que vai resolver o problema da nossa nação é a gente levantar o bumbum do sofá desse lugar, ir para a rua, pregar o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, expulsar demônios com ousadia. É engano achar que um sistema político religioso crente vai mudar o nosso país. O que vai mudar o nosso país é o Evangelho sendo anunciado de casa em casa, de porta em porta, através da vida de cada um de nós. Aleluia! Não se engane, achando que a gente tem que botar um pastor como presidente. Eu me lembro agora, eu ouvi essa história, eu não sei nem se ela é verdadeira, mas ela é bonita e serve pelo menos para ilustração. Apesar de eu achar que ela é verdadeira, porque eu já ouvi tanto isso. Eu vi a história que um dos maiores evangelistas de todos os tempos, umas pessoas foram perguntar para ele se ele aceitaria se tornar presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse, de acordo com a história, ele disse que ele não se rebaixaria do seu cargo, porque ele era ministro do Evangelho. Amém? Aleluia, aleluia. Entenda, um pastor, de verdade, sair do pastoreio ou pastorado e ir para a política é se rebaixar. Amém? Talvez alguns façam isso porque estão no lugar de pastor, mas talvez não sejam. Estava ali no lugar errado. E eu os respeito, não estou aqui para julgar. Porque de repente até o cara está se encontrando no real chamado dele, né? Eu tenho isso, nós temos isso de fazer isso. Começar num lugar e depois a gente se identificar com uma outra direção de Deus para a nossa vida, está tudo bem. Amém? Mas pastor, ministro do Evangelho, que é ministro do Evangelho, meu irmão, não sai desse lugar não.
porque a gente sabe que aqui é o nosso lugar. Esse é o lugar onde nós vamos transformar as vidas realmente. Amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você se lembra quando Satanás estava tentando Jesus no deserto? Uma das tentações que aparece ali é que Satanás chegou para Jesus e disse assim: se você se curvar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Vou te tornar o governante de todos os reinos do mundo. E aí o que Jesus disse? Sai Satanás, né? Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O foco de Jesus, amados, não era estabelecer um governo cristão. Amém? Ser um líder de governo cristão. Não. O foco de Jesus é no coração do ser humano. O foco de Jesus é o meu coração e o seu coração. Amém? E o nosso foco, queridos, deve ser o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos em nós, através do Evangelho, o poder de transformar corações. O poder de trazer nova vida para pessoas. O poder de levar as pessoas a nascerem de novo. Não tem política, lei, nada que consiga fazer isso. Amém? Aleluia, aleluia. Teve uma vez que umas pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Se referindo à lei, não à nova aliança. Qual é o maior mandamento da lei? Os 2 maiores mandamentos da lei. Jesus diz: primeiro, amar o Senhor acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa ordem tem um porquê. Se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não nos tornamos capazes de amar o próximo. Não é à toa que tem essa ordem. E a política prega, as ideologias bonitinhas pregam que nós temos que amar os próximos, que nós temos que fazer o bem, que nós temos que fazer caridade. Tudo certo, ok? Check, check, check. Tudo ok. Mas entenda, biblicamente, só é possível amar de verdade o próximo se a gente primeiro conhecer o amor de Deus. Só é possível derramar amor por alguém se o amor dele estiver sendo derramado em nós. Então a verdade é que é falácia. É falácia. O que as pessoas pregam por aí. Se Deus não estiver no nosso coração, o amor não estiver no nosso coração, derramado no nosso coração, nós não somos capazes de amar nem a nós mesmos, quanto mais o outro. Por isso Jesus mudou esse mandamento da lei. Ele diz: agora eu vou dar um novo mandamento para vocês. Novo mandamento vos dou. Amai-vos assim como eu vos amei. Por quê? Vocês sozinhos, vocês não conseguem amar nem vocês, pelo amor de Jesus, eu mesmo, né? Vocês não têm a condição de amar vocês mesmos, quanto mais ao outro. E aí Jesus trouxe a possibilidade da gente nascer de novo, e agora ele diz: agora vocês têm um amor de Deus, e agora vocês têm um referencial do que é amor. Quer saber o que é amor? Olhe para Jesus. Quer saber o que é amor? Conheça o caráter de Deus, e ame, porque Ele está em nós. O amor de Deus está em nós, podemos amar. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. A Bíblia não nos inspira a seguirmos ideologias, conjunto de ideias de direita, de esquerda, de centro, liberal e qualquer outra coisa. A Bíblia não está nos direcionando, e isso é uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção, para você pensar um pouquinho. Eu sei que como cristãos, nós talvez nos identifiquemos mais com um lado do que o outro, politicamente falando. Amém? A gente tem direita, tem esquerda, tem centro, tem enfim. Para todo lado, né? Para cima, para baixo. E talvez você se identifique mais com uma coisa ou outra. Um lado fala mais da coisa compartilhada, não é? Todos vivendo de forma igual. É bonito ouvir isso. Um outro lado fala assim de um sistema de meritocracia. O cara trabalha e ele é digno do trabalho. Então, é bonito isso também. E existem princípios bíblicos até envolvidos nisso tudo.
Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia não está nos convidando a sermos de direita, sermos de esquerda, sermos socialistas ou sermos capitalistas. Em nenhum momento Jesus vem ensinar uma ideologia política para nós. Então tome cuidado quando você se você ficar tão consumido pelas notícias, pelo Facebook, pelas conversas e pelas informações, que daqui a pouco você está tomando partido. A ponto de correr o risco de, no contexto da igreja, você não poder pregar o evangelho a alguns, porque você se tornou partidário. Então tome cuidado se a tua ideologia política estiver assumindo um lugar acima do evangelho. E te privando, talvez você de direita, de pregar o evangelho para alguém que é de esquerda. Porque a ideologia política, eu falo isso pelo Espírito em nome de Jesus, a ideologia política ela não está acima, amados, do evangelho, é aquilo que ele é para nós. E ela causa divisão. Ela causa separação. Eu não estou dizendo aqui que você não tem o direito de pensar, eu penso também. Eu não estou dizendo aqui que você não tem o direito de estudar e ter as suas opiniões politicamente falando. Mas tenha-as, mas desde que ela não te separe do evangelho e do perdido. O perdido tem o primeiro lugar no coração de Deus, seja ele de acordo ou desacordo com aquilo que nós pensamos. Deus ama o perdido. Deus ama o pecador. O nosso objetivo aqui é salvar o perdido. Não é termos fulano com direita, esquerda ou qualquer outra coisa. Então, nós estamos num momento tão tenso, politicamente falando. Nós estamos sendo bombardeados por ideologia de cá, de lá. Eu estou sendo bombardeado com isso. Eu gosto de informação, eu gosto de saber o que está acontecendo. Mas eu tenho protegido meu coração, e eu falo isso debaixo do temor do Senhor, como teu amigo, teu pastor. Proteja o seu coração, para você não perder o foco do que realmente é importante para nós. Nós somos ministros do Evangelho, acima de qualquer outra coisa, amados. E o que realmente importa para nós é isso. Então, se você começar a perceber que a sua ideologia política está te separando de pessoas, pare. Haja com mais sabedoria. Pense melhor antes de falar, antes de postar, antes de compartilhar. Pare, repense. Eu tenho praticado isso, eu tenho pensado nisso, eu tenho orado por isso. Pastor, mas ok, eu creio nisso, concordo com isso, ou não. Mas até onde eu posso ir? E eu vivi uma experiência alguns dias atrás que eu acho que eu posso ajudar um pouco nisso. No momento, querido, que o Evangelho e os princípios da palavra são feridos, você pode se levantar com uma voz de autoridade, ousada, e dizer: isso aqui eu não concordo. Não tenha medo de se posicionar. Não se trata de direita, de esquerda, de capitalismo, de socialismo, comunismo, qualquer outro unismo que exista. Não se trata disso. Mas no momento que as nossas crianças estão sendo afetadas por demônios, pessoas inspiradas por demônios, e nós identificamos isso como família cristã, como pai, como mãe, como filhos, nós não podemos nos calar. Não se trata de Dilma Temer, não se trata de PSDB e PT, se trata da palavra de Deus. E no que diz respeito à palavra de Deus, nós temos que ser ousados e dizer: eu não aceito isso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha nação. Que se estabeleça a ordem em nome de Jesus. Não se cale, se posicione. Nós estamos vivendo numa democracia. Podemos até botar umas aspas nessa democracia, mas teoricamente é. E nessa democracia nós temos direitos, deveres também, mas vou falar de direito. Nós temos direito de votar. E sabe onde os cristãos pecam? Quando votam porque a mãe diz para votar.
quando votam porque é amigo do vizinho, quando votam desse jeito, quando votam sem ir conhecer o tal candidato, olhar o que ele defende, olhar quais as leis que ele está aprovando e desaprovando, conhecer aquela história, conhecer os princípios morais e dizer, eu voto dele ou não voto. Aí os cristãos erram. E aí não adianta virmos para a igreja, chorarmos, gemermos, intercedermos, dizendo, haja paz. Vote certo. Exerça o seu direito de voto. Nós não estamos sendo rebeldes votando, muito pelo contrário. Talvez estejamos sendo rebeldes se não votamos. E quando há omissão da nossa parte, quando o bem se omite, o mal prevalece. Então, quando nós, como cristãos, que temos princípios, valores de família, de verdade, de paz, quando a gente chega e não vai lá e aperta o botão certo, vai alguém lá, logo depois da gente, e aperta o botão errado. E não adianta depois dizermos, a minha nação. É seu direito como cidadão, e você tem o direito de exercer sua cidadania como um cristão fervoroso. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Outra forma de você se envolver com a política, trabalhando em cargos públicos. Como eu disse, amados, entenda, igreja, instituição, tem nada a ver com política. É política lá, a gente cá. Amém. Igreja e instituição, você nunca vai ver um político aqui em cima falando de política. Eu resisto isso ao máximo. Eu sou bem resistente até conversar com esses caras, ainda mais nesse período agora, que só Jesus na causa. Eu resisto. Amém? Porque o meu lugar, eu estou olhando, eu estou pesquisando, eu estou conhecendo. Amém? E eles tiveram muito tempo para trabalhar. E agora a gente tem tudo para pesquisar da vida de cada político que vai ter o seu númerozinho agora fazendo propaganda. Só ir lá, a gente tem internet, vai lá para a internet, pesquisa, o que esse cara fez durante os 4 anos de mandato que ele teve, o que esse cara fez da vida dele, quais são as ideologias que ele defende, vai lá, faça isso, antes de apertar o botãozinho. Agora, como igreja, a gente não vai se meter com isso, como instituição, mas como indivíduo sim. Se você tem vocação, se você tem um chamado para se envolver em política, não tenha medo. Se levante como um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo, e sim, entre nos cargos públicos, entre na política, entre nas escolas, entre no governo, entre em qualquer lugar, na área jurídica, entre nesses lugares. Nós precisamos de cristãos nesses lugares, amados. Então, se Deus tem algo para a sua vida nesse sentido, você se sente vocacionado para isso, vá, seja ousado e vá. Defenda a bandeira do Evangelho, defenda os princípios cristãos, faça isso, com toda a sua vida, com todo o seu ser. E eu só te dou uma chamada de atenção, é um meio podre, e você precisa se preparar para estar lá, se santifique mais. Se você tem vocação para isso, se santifique mais e mais, para quando você estiver lá, você não seja corrompido pelo meio que existe. Amém? Então, como nós nos envolvemos? Trabalhando em cargos públicos, se informando, votando e se posicionando. Deixa eu falar um pouco mais sobre se nós nos posicionarmos, eu já estou terminando. Existe sim um valor de nós nos posicionarmos e manifestarmos as nossas opiniões nas mídias sociais, Facebook e etc. Existe um valor nisso. Hoje em dia isso é muito importante e deve ser feito se você estiver de acordo. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é suficiente. Se você identifica coisas se levantando contra valores que você tem, contra valores da palavra, não fique apenas um ativista de Facebook. Não é suficiente. Você vai perder muito tempo no Facebook. O que eu devo fazer? Busque seus direitos. Busque seus direitos. Os seus filhos, na sua escola, na escola que você botou eles lá. E não se enganem sobre escola pública. Porque não paga,
acha que não tem direito. Não, você paga. Seus impostos estão pagando a escola pública. Então, seja particular, seja escola pública, você é pai e tem direito. Se os teus filhos começarem a ouvir e receber coisas lá, converse com seus filhos. Começar a ouvir coisas lá que você sabe que não deveriam estar sendo ditas, se posicione e, se preciso, acione a justiça. Faça o que você pode fazer. Vai para cima. Não seja omisso, não seja omissa. A gente falou esses dias aí, estava todo mundo falando da Rede Globo. Né? Porque a Rede Globo está lá, aquela... Rede Globo sendo Rede Globo, sempre foi. Nada de diferente. Só está mais escancarado, né? Mas é isso, meu irmão. O que vai ter ali é isso mesmo. E vai piorar. Mas o que adianta a gente ficar indignado com a Rede Globo e dar na Rede Globo? A nossa TV em casa está ligada na Rede Globo. Sabe o que está acontecendo? Quando você liga sua televisão na Rede Globo, você está dando dinheiro para a Rede Globo. Ibope é audiência, é o que promove investimento para a propaganda. É hipocrisia dizer, Rede Globo, ia lá assistir o Faustão. Se as nossas indignações não forem acompanhadas de decisões práticas, é só blá blá blá. Se não concorda, desligue aquele canal desgraçado. E qualquer um outro que estiver pregando esse tipo de coisa. Você não é preso. Nós não somos presos, dependentes da Rede Globo, amados. Mas não fico sem minha novela. Precisa nascer de novo. Você está aqui comigo? Nós temos opção. Desliga a Rede Globo. Contrata um daqueles negócios de internet lá que você assiste o filme que você escolhe. Pronto, faz isso. Ou desliga a televisão e vai ler a Bíblia, que é bom também. Aleluia! Temos um maravilhoso aplicativo do Verbo da Vida. 1 milhão de ministrações lá, áudio, vídeo, texto, tudo. Vai ouvir a palavra. Olha que bênção. Mas sabe o que está na nossa cabeça? Não, é porque isso aqui culturalmente na minha família, meu avô, meu bisavô, meu tataravô sempre fez isso. Aí vai lá. Você é alguém diferente. Você é melhor do que isso, eu sou melhor do que isso. A Rede Globo não me domina e nem tem um canal de televisão que pode me dominar. Eu já escolhi por quem eu vou ser dominado, é pela palavra de Deus. Amém? Então, se as nossas iras não forem acompanhadas de algo prático, vai só suar e ter discussão de Facebook. E não vai mudar nada. Tome decisões, vai para cima, seja ousado, seja ousada. Amém, amados? Aleluia. E por último, 1 Timóteo, capítulo 2. Deus é muito bom, amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Não, desculpa. Versículo 1. Diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Nós podemos nos envolver politicamente, trabalhando em cargos públicos, se você tiver vocação para isso. Nós podemos nos envolver politicamente, nos informando, votando e agindo. E nós podemos, principalmente, nos envolver politicamente, orando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero tirar um tempo com vocês para orar sobre 2018 no nosso país, as eleições que virão, os candidatos que serão levantados, e para que nós, como igreja, não sejamos nécios, tolos, bobos, mas que a gente se levante para votar nas pessoas certas. E eu creio que eu sou cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e você também.
E nós podemos, amados, olhar os candidatos que vão aparecer, que já estão aparecendo, e a gente, pelo Espírito, discernir as pessoas em quem devemos votar. Você concorda com isso? Vamos praticar um pouco daquilo que Paulo disse a Timóteo. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 2. Vamos orar um pouco a respeito das nossas autoridades que já estão e a respeito das autoridades que virão em sequência. Nós temos um prefeito, Marquesan, nós temos um governador, Sartori, nós temos um presidente, Temer, amém? Nós temos vereadores, temos deputados, temos tantas pessoas com uma autoridade política da nossa nação. E eu quero te convidar a orar com súplicas, intercessões, ações de graças em favor. Entenda o que ele diz. Use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Nós podemos orar juntos aqui nessa noite pelas nossas autoridades. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite como igreja para orar em favor das autoridades que foram instituídas na nossa nação. Nós, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui para declarar a bênção do Senhor sobre a vida do nosso prefeito Marquesan, do nosso governador Sartori, do nosso presidente Temer e de cada deputado, deputada, vereador, vereadora, senador, senadora, juízes, promotores, cada pessoa que está estabelecida como uma posição de autoridade da nossa nação. Nós estamos aqui, Pai, nos levantando em oração para declarar, Senhor, essas pessoas sendo influenciadas, afetadas pela poderosa glória e vida do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essas pessoas sendo cercadas por pessoas de bem, por crentes, cheios do Espírito, cheios da palavra, Senhor, cheios do bem no coração. Essas pessoas, Senhor, sendo motivadas, Pai, a coisas boas, a leis boas, Pai, que protejam as nossas famílias, que protejam as nossas crianças, que protejam, Senhor, a nossa nação de toda obra satânica, de toda obra do diabo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja, declarando, Pai, a Tua paz, a Tua paz, a Tua paz sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos no nome de Jesus que as leis que vêm contra a família, as leis que vêm contra a Tua palavra, as leis que vêm contra a Tua igreja, as leis que vêm contra a liberdade do Evangelho, não passarão. Elas cairão, serão derrotados no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda obra do diabo contra as famílias, contra a igreja do Senhor, seja paralisada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra contra as nossas escolas, em nome de Jesus, contra os nossos alunos, em nome de Jesus, nós paralisamos vocês, no nome de Jesus. Nós declaramos o nome de Jesus, vida chegando, vida chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Tua palavra, o Teu Evangelho encontrando espaço, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, dirige nossos governantes, Pai, que o coração deles sejam quebrantados, em nome de Jesus. Dirige, Pai, dirige nosso governador, Pai, para tomar decisões corretas financeiramente. Nosso estado geme, Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta ali, Pai, estrategistas, homens e mulheres ungidos do Senhor, para ajudar o nosso governador, Pai, a restaurar as finanças do nosso estado, no nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus homens e mulheres ungidos do Senhor, Pai, ao redor do Marquesan,
para governar a nossa cidade, para decidir, Pai, as coisas de forma certa e sem prejuízo para a nossa cidade. Em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Pai, em relação ao Temer, Senhor, levanta pessoas ao redor dele. Em nome de Jesus, Pai, para abrir os olhos dele. Olhos abertos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós queremos orar a respeito das próximas eleições, Pai. Em nome de Jesus, guia-nos, Pai. Nós não queremos errar, Pai, guia-nos. Esclarece o coração da Tua igreja. Esclarece a visão da Tua igreja, Pai. Para que a gente veja aquele homem que está sendo levantado pelo Senhor, Pai, para governar a nossa nação a partir do próximo mandato, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejamos sensíveis, que rompamos as barreiras, e que em nome de Jesus, ó Pai, a gente perceba as direções que o Senhor está dando, as oportunidades que o Senhor está dando para a nossa nação. Nós não queremos errar, Pai. Guia-nos nas nossas decisões, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus em algo. A nossa nação, ela vai ser... Eu sei que a Bíblia fala sobre coisas piorando lá fora. Mas existe uma nota no meu coração, e talvez isso testifique no coração de algumas pessoas aqui. Mas existe uma nota no meu coração de que a nossa nação, politicamente falando, ela vai passar sim por um processo de restauração. E que o nosso novo presidente, ele vai ser levantado. Ele não vai ser um presidente contra a igreja, contra a família, contra os nossos princípios. Ele não vai ser. Eu sei que isso não é um princípio geral a respeito do fim dos tempos, mas eu tenho essa nota no meu coração a respeito do Brasil. Então ore pela nossa nação. Ore pela nossa nação. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para a nossa nação. Amém? Glória a Deus.